Olá, queridos alunos do terceiro ano da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mauro e estou aqui para ver suas respostas, mediar vocês, participar com a moderação no chat. E a aula de hoje será ministrada pela terceira série, né? Como sempre, pela professora Tayana. Tudo bem, professora Tayana? Tudo bem, professor Mauro, alunos da terceira série do ensino médio. Vamos separando aí a apostila, porque hoje a gente vai usar a apostila, tá? Nós vamos acompanhar toda a aula, vai ser com a apostila. Então, separa aí para a gente já começar a trabalhar. E aí, professor Mauro, o que a gente vai trabalhar hoje mesmo? Qual o assunto? Eu gostei do título da aula, o artigo de opinião é com reticências, porque abre possibilidade para, né, aprender bastante o que é o artigo de opinião, né? Exato. Então, e quais serão os objetivos da aula? Utilizar o projeto de texto para a construção do artigo de opinião a partir das atividades do caderno do aluno do segundo bimestre. A habilidade que vamos mobilizar hoje é produzir um artigo de opinião compreendendo a produção como um processo em etapas de elaboração e reelaboração. Professora, estou ansioso por esta aula. Vamos lá então, gente. Então vai separando aí seu caderno do aluno, porque hoje você vai usar, tá bom? Então nós viemos aí numa sequência de aulas sobre artigo de opinião e hoje a gente vai para a apostila mesmo fazer os exercícios. Antes eu já quero agradecer aos professores que na outra aula elogiaram a aula, a Anne, Karina, Maria, Renato e Sandra. Obrigado por vocês terem ajudado, compartilhado com a gente. Eu percebi até ajuda na hora do chat, professor ajudando o aluno a responder. Olha, não tem como agradecer a ajuda de vocês. Juntos nós vamos conseguir alcançar aí esses alunos e nós vamos conseguir aprender juntos também. E o que nós vemos trabalhando já nas outras aulas? Então, as aulas anteriores nós trabalhamos artigo de opinião a partir de temas da atualidade. Então, ficou certo para que os alunos fizessem o projeto de texto. Então, no projeto de texto, tinha que ter o tema, a tese, os termos que vai definir no texto, argumento principal, argumento secundário e argumento terciário. Na última aula, nós ainda trabalhamos sobre a argumentação, como fazer argumentação, tal, citação. A gente veio assim. Agora, hoje, a gente vai continuar com os estudos e o conteúdo de hoje qual que é? Artigo de opinião, claro, né? Continua. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, hoje nós estaremos aí vendo a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do artigo de opinião. Separa aí a sua apostila, o caderno do aluno, da página 115 a 117. Então, a atividade que nós vamos fazer agora, ela está na página 115. Abra sua apostila na página 115 e acompanhe com a gente as questões que virão logo a seguir. Então, é uma sequência, vocês vão respondendo, participando no chat, e a gente vai comentando aí as respostas de vocês, o que vocês acham que é, o que não é, e a gente chega a uma resposta juntos, ok? Estão preparados já com o caderno, com a apostila, tudo certinho? Então, vamos começar. A primeira pergunta é a hora do chat, galera. Artigo de opinião é o gênero textual em que o autor se mantém neutro e por essa razão não é escrito em primeira pessoa, é um texto argumentativo que traz em seu conteúdo tomada de posição e argumentações que pode fazer os leitores a concordar ou não com o autor. Qual é certa, qual é verdadeira, qual é falsa? Vamos lá, como vocês estão começando agora, eu vou dar 2 minutos para vocês responderem essa. E a gente já volta, 2 minutos para responder. Vamos lá.
professora, todo mundo participando, bastante participação aqui no chat, pessoal interagindo muito, as atividades, né, do caderno do aluno, São Paulo Faz Escola. A maioria esmagadora respondeu a letra B. Estão certos? Estão certos, sim. Está muito fácil hoje, hein? Tanto de aula que a gente teve sobre o assunto, não tem como ter outra resposta. Porque a letra A, o gênero textual em que o autor se mantém neutro, e por essa razão, você vai, primeiro, né? O autor se manter neutro em um artigo de opinião não dá. Tem como, professor? É o contrário, é exatamente o oposto do que pede um artigo de opinião, né? O artigo de opinião é opinião. Como ele se mantém neutro, não é escrito em primeira pessoa. Se ele fosse se posicionar, ele tinha que colocar eu acho, eu penso. Então, não tem nada a ver. Então, é um texto argumentativo que traz em seu conteúdo tomada de posição e argumentações que podem fazer os leitores concordar ou não. Então, você tem que trazer aí a sua posição através de quê? De argumentações, que foi o que a gente trabalhou a aula passada. Um artigo de opinião não encerra uma verdade, né? Encerra uma opinião. Propõe uma opinião, não encerra, né? Exato, ele propõe um ponto de vista em que você vai concordar ou vai discordar. Vamos para a próxima pergunta, então. Vamos lá. Artigo de opinião é um texto que circula em jornais e revistas, escrito por um especialista ou não, que se posiciona diante de alguma questão polêmica. Um gênero textual em que não há estruturação básica a ser seguida. Respondam aí no chat. Vamos dar quantos minutos para responder essa? 1 minuto para responder essa daí. Acho que está mais fácil. Vamos lá. É C ou D, né? É, C ou D. Então vamos lá, então. C ou D, vamos lá. Muitas participações, pessoal participando bastante, pessoal interagindo muito aqui. As pessoas colocaram que a letra C é a correta. Confere? Certo, confere, né? Então, o artigo de opinião é um texto que circula aí em jornais, em revistas, né? Ele tem um texto que tem essa pegada jornalística também, tá? Então, por um especialista ou não, eu não preciso ser um especialista no assunto, basta eu me posicionar no texto. Que se posiciona diante de alguma questão polêmica. Olha só a questão do artigo de opinião e questão polêmica. Estão sempre ligados esses dois pontos. No outro está um gênero textual em que não tem estrutura básica. Lógico que tem. O artigo de opinião tem uma estrutura a ser seguida. Então, vocês já fizeram. Nós vamos para a próxima pergunta. O artigo de opinião é uma produção textual em que a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos disseminados pelos meios de comunicação e que geralmente aborda temas da atualidade. Um gênero textual em que não é obrigatória a colocação do título. Vamos lá, então, esse daí? 2 minutos para responder essa. Vamos lá. Vamos lá, então.
estão participando bastante. Os alunos estão falando que as questões estão bastante fáceis, né? Então vamos ver. Mas um problema que a maioria respondeu a letra E. A maioria Tá certo? respondeu a letra E. Mas eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Não, mas primeiro, vamos lá então. Então eu vou explicar primeiro. Primeiro explica, vamos lá. Artigo de opinião então a letra E realmente é a certa, uma produção textual em que a argumentação é o principal recurso utilizado nos textos disseminados. Então a argumentação você tem que argumentar. Sem argumentação, seu texto vai ficar ralo, vai ficar parecendo um texto expositivo, vai sair da proposta. Pelos meios de comunicação, que geralmente aborda temas da atualidade. Aí vem a outra, um gênero textual em que não é obrigatória a colocação de um título. É falso, porque artigo de opinião tem que ter título. É esta a minha polêmica. Cadê a polêmica da aula, A minha professor? pergunta é relativa a isto. No Enem, eles pedem esse tipo de texto ou não? Exatamente. Olha aí, professor Mauro. Então, no Enem, pede-se o texto dissertativo e argumentativo. Que nesse texto, exatamente, você não precisa ter uma questão polêmica e também, ultimamente, nas correções do Enem, se o aluno esquecer de colocar o título, ele não é assim, a redação dele não é eliminada, não é algo assim que vá trazer tanto prejuízo ao aluno, ultimamente. Porque no Enem não é obrigatório o título para Exato. a questão, né? Para a redação. Não é Sim, obrigatório. mas no artigo de Nada opinião... impede. Nada impede de colocar o título. Sim, Perdão, professor claro, Felipe. tem que colocar o título, né? Melhor colocar o título. Mas se Mas aqui, acontecer... no artigo de opinião, tem que ter. tem que ter um Tem que ter o título. título, entenderam? Tem que ter o título, artigo de opinião. Nessa prova agora do Enem, ultimamente, eles não têm cobrado assim a ponto de o aluno ser prejudicado, muito prejudicado, se esquecer o título. Não é prejudicado, mas o artigo de opinião requer título, ok? Então, não temos mais dúvidas quanto a isso. Tem dúvida ainda, professor Mauro? Não, por favor. Inclusive, eu vou fazer uma aula, quando chegar a hora da revisão, eu vou fazer uma aula bem explicadinha, artigo de opinião, texto, dissertativo argumentativo. Vai ter uma aula aprofundando esse tema. Sim, bem explicado ainda nesse bimestre, tá bom? Então, vamos a mais uma pergunta do chat. As perguntas são fáceis. Que bom que estão fáceis, porque a gente passou aí quantas aulas? Bastante tempo explicando, que tá fácil, tá? Então, vamos lá. O artigo de opinião é uma produção textual em que o escritor não deve utilizar informações de terceiros, um texto em que podemos encontrar críticas, posicionamentos favoráveis ou não, mas sem a utilização de ironia. E aí, o que vocês acham? Polêmico também. Quantos minutos para responder? 1 minuto para responder essa aí. 1 minuto, vamos lá. Professora Tayana, a maioria retumbante, olha, eu usei a palavra retumbante, a maioria retumbante assinalou a alternativa H. Sim, olha lá. Vamos lá, então, a resposta. AG. Uma produção textual em que o escritor não deve utilizar informações de terceiros. A aula passada a gente acabou de falar de citação. Então, você vai utilizar sim. É claro que você não vai copiar a proposta de redação lá, ou os textos motivadores, porque sua nota vai cair drasticamente. Mas você pode citar, sim, terceiros, tá? Um texto em que podemos... Um texto em que podemos encontrar críticas, posicionamentos favoráveis ou não, mas sem a utilização de ironia. Não é a função do artigo de opinião ironizar, fazer... Não é a função do artigo de opinião. Então, a resposta certa
Tá? Então, é essa mesmo. Não é a função do artigo de opinião usar a ironia. Posso perguntar uma coisa, professora? Pode. O aluno perguntou aqui uma dúvida. Eu tentei buscar o nome dele aqui no chat, mas perdão, mas vou perguntar agora para a professora. Vamos ver se eu sei. Claro que sabe. Ele perguntou o que é informação de terceiros. Ah, tá. Então você vai trazer um especialista sobre o assunto. Lembra que a gente falou da autoridade sobre o assunto? Então você traz informação de pesquisadores, você traz informação de outras pessoas que são especialistas no assunto. Então é informação de terceiros. Você está trazendo informação de jornais, de revistas, terceiros, ok? Não tem problema nenhum. Ótimo. Foi isso, então. Era isso? Vamos para a próxima pergunta. O artigo de opinião é um texto em que pode ser observados as presenças de citações intertextuais, provérbios, alusões históricas, entre outras. A J, um gênero textual em que invariavelmente deve se apresentar uma proposta de intervenção. Vamos lá e mais 1 minuto para responder essa daí e a gente já volta com vocês. 1 minuto, vamos lá. Então, professora, na maioria não. Agora nós estamos divididos aqui. Bastante Ai, meu Deus. letra I, bastante letra J, né? Muita gente participando. Então, professora, o artigo de opinião é letra I ou letra J? É um texto que podem ser observadas as presenças de citações textuais, provérbios, alusões históricas, entre outras? Ou é um gênero textual em que invariavelmente deve se apresentar uma proposta de intervenção? Pois é, gente, ó, vamos lá. Aí, um texto em que se podem ser observadas as presenças de citações intertextuais. Então, se tem relação com o tema que você está falando, você pode citar, desde que tenha relação. Não é para copiar outro texto e colocar lá. Você tem que saber o porquê que está citando. Vamos ser bem claros, não é para encher as linhas, tá? Você vai lá e coloca uma citação, ela tem que ter muita coerência com o que você... Nós vamos estudar, acho que na próxima aula já, na próxima aula, coesão e coerência. Vocês vão ver quando usar e como usar, tá? Então, vamos lá. Provérbios, alusões históricas, entre outras. Então, a gente pode usar, sim, desde que tenha relação com o texto e seja uma citação. Então, a letra I está certa. Sim. A letra J, um gênero textual que invariavelmente deve se apresentar uma proposta de intervenção. Correta também. Opa, temos 2 corretas. Sim, temos 2 corretas. Então, quando você apresenta um problema, você vai lá, apresenta uma questão polêmica, você tem que apresentar uma proposta, uma sugestão, você tem que dar aí uma proposta de intervenção. Você não pode ficar só falando sobre o texto, criticando e assim por diante, mas não trazendo aí uma proposta de intervenção. Então, obrigatoriamente, tem que ter a proposta de intervenção, ok? Então, nós vamos aí tirar mais a questão aí da dúvida do artigo de opinião e texto, porque assim, o artigo de opinião, ele é um texto que ele é da tipologia textual argumentativa dissertativa, tá? Então, ele disserta sobre um assunto. Então, nós vamos ler o texto dissertativo argumentativo, porém, hoje eu não vou aprofundar, tá bom? Vou só explicar rápido e depois, então, a gente parte para uma outra aula para falar só desse assunto, porque senão não vai dar tempo de explicar as outras páginas para vocês, ok? Ô, professor Mauro, tem como você ler para mim o texto dissertativo argumentativo? Claro, sim. Então, lê para mim, por favor. Texto dissertativo argumentativo. Um texto dissertativo argumentativo tem por finalidade a defesa de ideias ou de um ponto de vista. Busca-se explicar e convencer o leitor, orientando-o a algo. Para tanto, emprega-se linguagem denotativa e a progressão e concatenação lógica de ideias. É o tipo textual predominante em críticas, editoriais de jornais e revistas, ensaios, monografias, teses,
dissertações, sermões e manifestos. Vocês perceberam o tanto de gêneros textuais que apareceram aí? Monografias, teses, dissertações, sermões, editoriais. Então, vão vários gêneros textuais, tá? Que está aí dentro do texto dissertativo argumentativo. Nós aqui no terceiro ano ensino médio trabalhamos especificamente gênero, e nós trabalhamos então o artigo de opinião, que ele te dá mais voz para você se posicionar diante de uma questão polêmica. Eu tenho que ter uma questão polêmica no artigo de opinião, ok? Ainda na apostila de vocês, vocês têm lá página 116, eu estou até com a apostila aqui, gente. Com a página 116, vocês têm aí, então, a produção textual, vocês têm uma proposta de redação, que na proposta de redação até está falando um tema que tem a ver com a variação linguística e tal. A gente vai comentar sobre isso também em uma aula, mas eu vou ater hoje a estrutura do artigo de opinião, que vocês já conhecem, mas a gente precisa sempre comentar, aprofundar, porque vocês não têm lá o projeto de texto, vocês já fizeram? Então, vocês podem fazer daquele que eu passei, do que está aqui na apostila, quanto mais melhor, que os professores propõem para vocês, aí é com vocês, né? Vocês vão fazer, quanto mais vocês treinarem, melhor. Quanto mais escrever, quanto mais ler sobre mais assuntos, melhor para vocês, ok? Então, vamos agora para a estrutura, que estará na página 117, tá? Então, a gente vai trabalhar a estrutura. O artigo de opinião, então, como ele é estruturado, na verdade, como que ele é organizado? Esse tipo de texto, com frequência, é estruturado didaticamente 4 ou 5 parágrafos, dividido em 3 partes. A introdução, que tem, né, a tese ali, o tema e a tese na introdução, desenvolvimento, que é a apresentação dos argumentos, você pode usar um parágrafo, 2 parágrafos, e a conclusão, que é onde tem aí a proposta de intervenção. Então, encerramento do texto, podendo reafirmar a tese, resumir opiniões, pontos de vista objetivos e elencar soluções possíveis. Então, isso vocês já devem saber, o texto de vocês tem que ter a introdução ela é obrigatória. Então, o que eu faço no artigo de opinião? Eu apresento e depois eu desenvolvo e depois eu concluo. Eu já vou deixar para vocês aí uma proposta que vocês não vão conseguir fazer agora. Isso aí já é uma atividade para fazer com calma. Produza um artigo de opinião com os seguintes temas, está lá na tela. Covid-19 e versus comportamento humano. Que mundo poderemos ter pós-pandemia? Esse foi um tema que a gente trabalhou. Isso, né? Trabalhamos aqui nas aulas do CMSP, né? Sim, nós indicamos esse tema porque é um tema atual. Foi o projeto que desenvolvemos aqui no projeto de texto. Exatamente. Nós já desenvolvemos, já está pronto esse projeto de texto, né? Já mostrou para o seu professor, já conferiu se está certo, se você precisa arrumar alguma coisa, já está tudo certinho, tá? Então, agora tem o B também, que a gente trabalhou sobre variação linguística. A norma padrão é a única forma linguística correta de aceitação social, então nós temos condições de fazer os 2 temas, e aí fica a critério dos alunos, dos professores, como que vocês vão trabalhar, tá bom? Vocês escolham, façam, a gente montou junto aqui, e o outro a gente tem condições de fazer também. Eu vou pedir para abrir o chat, mas nós não vamos parar, eu vou continuar explicando. Deixa um minutinho só aberto, e aí os alunos vão mandando alguma pergunta, alguma coisa que eles tiverem, ok? Está aberto aí? Bastante perguntas, professora. Eita, tem bastante pergunta. Bastante pergunta. Então, mas eu acredito que, sem querer ocupar muito tempo da sua aula, que várias das perguntas que surgiram aqui serão respondidas na aula sobre texto dissertativo argumentativo que será Eles estão na ministrada. Ainda, né? A questão, perguntas do tipo, por exemplo, a aluna, só um instante, a aluna Vitória pergunta o que seria uma pós-intervenção, alguns alunos perguntando sobre o número de linhas na redação do Enem. Várias perguntas que eu tenho certeza que serão solucionadas na próxima aula. Sim. E que ocupariam um espaço que acabariam por ocupar a explicação do que é o artigo de opinião nesse momento. É verdade. Mas são perguntas totalmente pertinentes. Ok. Gente, então, eu sei que o desespero de fazer o Enem, nós temos aulas específicas do Enem aos sábados, né, professor Mauro? Aos sábados tem aula específica, então você assiste lá. Todo sábado, às 8h30 até meio-dia, meio-dia e 15, nós estamos lá com aulas específicas para o Enem.
né? Ah, claro, as aulas aqui também, por favor, né? Que o assunto é o mesmo. Acredito que de maneira até mais profunda em alguns momentos. Mas lá, aqui é mais prático, né? Mas lá a aula é bem legal mesmo. Então aqui a gente vai mais devagarinho, né? Tranquilo, sossegado, até chegar. E lá às vezes é mais corrido, né? As Porque aulas tem de duas, sábado tem a são diferença, você corridas. estudar para o vestibular e estudar para a vida, né? Aqui é um ensino para a vida. Exato, falou o que eu pensei. Então vamos lá ao artigo de opinião. Vamos novamente, está na apostila. Lembre-se que seu texto deve conter título, porque é artigo de opinião lá na tela, título, tema, tese, termos que vou definir aí no texto. Então, a gente já trabalhou isso. Lembra que eu fui trabalhando passo a passo com vocês? Então, nós já fizemos essa parte. Se vocês quiserem fazer o outro tema aí é com vocês, mas vocês já fizeram. Então, vamos para a próxima também. Lembre-se que seu texto deve conter o desenvolvimento, que são os argumentos, né? Os exemplos que comprovem os argumentos. Então, você pode fazer uma citação, você pode citar alguém aí e colocar esses exemplos. Também de autoridade, uma vivência aí. É com vocês como vocês vão construir esse artigo de opinião. A conclusão, que é a ênfase ou retomada da tese e defesa de um posicionamento. Então, você vai retomar o que você começou ou defender. Tá? Então, o artigo de opinião, nós estamos lendo lá a apostila, página 117. Sugestão. Isso é uma sugestão minha, a gente sempre faz isso na sala de aula e é muito legal. Você faz o seu artigo de opinião, até mesmo. Eu sugiro para que, quando você faça o projeto de texto, você mostre primeiro para o professor. Tá? O projeto de texto eu sugiro que seja para o professor. Agora, o artigo de opinião, trocar com um colega de classe. Então, o seu colega vai ler a sua redação e você vai ler a redação do seu colega. Você manda lá, né, pelo Google Class, pelo WhatsApp, como vocês puderem mandar. Então, manda um para o outro e um vai analisando a redação do outro. E isso ajuda muito, porque você vai lendo a redação do seu colega e vai vendo se tem coerência, se não tem. Então, vamos lá. Sugestão, troque com um colega de classe. A introdução. A coerência e clareza entre o texto elaborado e o tema. Então, quando ele fala do tema, tem ali, tem embasamento, tem lógica, ou ele foge totalmente do assunto, tá? O assunto a ser abordado está definido, que a tese... Que tese vai ser defendida? Ele consegue deixar claro o que é que ele vai defender no texto? Então, você vai pegar o texto do seu colega e vai ver lá, ele conseguiu deixar claro? Ou você ficou confuso? Porque, às vezes, na hora quem está escrevendo, está achando que está maravilhoso. Aí, quando o outro vai ler, fala, mas não entendi o que você quis dizer. Então, é nesse momento que vocês conseguem perceber que a linguagem de vocês não está tão clara para que o outro entenda o que você pensa, tá? Então, a questão a ser defendida possui relevância social. Então, o artigo de opinião, obrigatoriamente, ele tem que ter aí o assunto de relevância social, um assunto atual, um assunto que interesse a todos. Eu não posso falar de uma questão, por isso que a gente começou falando, o que muda na minha vida, passando na minha vida, e depois a gente foi para o social, para o contexto coletivo. Então, é sempre o pensamento coletivo. Então, aí, primeira parte, a introdução, que você vai analisar, a introdução do seu amigo, no caso. A introdução deixa claro que o autor mobilizou informações pertinentes e variadas para a intervenção do debate, a articulação adequada entre as informações e a sua contextualização no debate. Então, ele tem que apresentar esse assunto. Eu sempre falo que você nunca deve se posicionar logo no primeiro parágrafo, né? Isso não pode acontecer. Você pode apresentar, mas, por exemplo, tem aluno que já começa a redação e fala assim, eu concordo, eu discordo. Calma, tá? Você tem que me convencer do que você pensa. Acho que não vai dar tempo de eu ler isso aqui. Será que vai? Vamos lá. Exemplos de introdução. Você pode ler para mim, Mauro, por favor, o exemplo da introdução? Antes, só uma coisa. A professora no chat, a professora Nádia Marci, ela diz algo bem legal. Ela diz que sugiro que na introdução o aluno conceitue as palavras-chave da tese. Sim, porque ele já tem lá as palavras, né? E ele já vai... Legal. Isso, professora Nádia Marci, muito obrigado pela participação. Exemplo da introdução. Os adolescentes e a perigosa dependência do mundo virtual, por Alessandra Junqueira, João Mário Santana e William Roth. A internet tem se tornado atualmente o objeto de dependência de muitos adolescentes, o que causa preocupação a seus pais. Essa dependência tem tido como mola propulsora o fato de oportunizar aos jovens a interação e, ao mesmo tempo, atraí-los pela dinâmica das informações e pelos entretenimentos, como redes sociais, jogos, vídeos, podcasts, dentre outros. Então, aqui você percebe que ele apresenta o assunto.
né? Então, é como Sim. ele apresenta o assunto, apresenta a questão que vai ser trabalhada, né? A gente já trabalhou esse texto no primeiro bimestre, foi no primeiro bimestre que a gente trabalhou esse texto. Sim. Então, não vou ficar dissertando muito sobre ele, não, porque a gente já viu. E aqui você percebe que ele está apresentando o assunto e a questão polêmica a ser tratada. Não dá tempo de ficar discutindo muito, que pena. Vamos ao desenvolvimento. Quando chegar lá, você pensa na redação do seu amigo, porque você vai desenvolver competências quando você analisar a redação do outro. Pode ter certeza disso. O desenvolvimento. A clareza no texto em relação ao ponto de partida dos dados e conclusão ou tese. Então, eu começo um assunto, que articuladores eu vou usar, como eu vou organizar minha ideia para chegar, então, no desenvolvimento. Eu apresentei e agora eu vou continuar a fala desenvolvendo esse assunto. Você acredita que convenceu o leitor por meio dos argumentos citados em seu texto? Aí você pode pensar, seu amigo te convenceu com os argumentos que ele usou? Pensa assim, no caso da redação do seu amigo. Ele te convenceu ou te deixou mais na dúvida do que tudo? Ou você, pelo menos, vai pensar no assunto? Ou ele... que causou em você, né? O que acontece muitas vezes é um Pode argumento falar. apontar para um lado, outro argumento apontar para o outro lado, né? Tem que ter uma concatenação de ideias. Tal qual Eu foi não dito sou no nem começo. contra nem a favor, é meio bom, meio ruim. Desculpe pelo Aí esse você meio coloca bom, meio ruim, mas eu já vi em redação. um argumento que vai de encontro ao que você colocou, Às né? vezes o argumento contradiz o que você começou a falar. A gente percebe isso na redação, tá? Às vezes contradiz. Coerência. Coerência, vai ser a próxima Coerência, aula sobre isso. coerência. Lê para mim, por favor, exemplo de Exemplos de desenvolvimento. desenvolvimento. Estudos já comprovaram que o espaço virtual permite experiências que na vida real seriam frustrantes para o adolescente, como a aceitabilidade pelo grupo, os conhecimentos de interesse, o número de amigos, a possibilidade de se ter companhia para jogar e interagir por meio dos jogos, dentre outros aspectos. Assim, pode-se dizer que a internet serve como uma fuga da realidade muitas vezes. E conforme o nível da fuga, essa dependência precisa de tratamento, principalmente quando interfere diretamente na qualidade de vida do adolescente. Ele fala que a questão de estudos comprova, ele está tentando legitimar a fala dele quando coloca isso, né? Pode continuar, professor? É certo que a internet propicia inúmeros benefícios para a educação dos jovens, como sites de busca, páginas de outras escolas. Precisa ter na tela. Isso! É certo que a internet propicia inúmeros benefícios para a educação dos jovens, como sites de busca, páginas de outras escolas, blogs, fotoblogs e locais onde podem encontrar vídeos, músicas, histórias e imagens. Por outro lado, a preocupação dos pais quanto à utilização da internet por seus filhos se dá uma vez que muitos adolescentes tomam atitudes que expõem ao perigo suas próprias vidas, o que também é possível ocorrer por meio do espaço virtual. Ok, então, gente, eu não posso, porque a gente aqui não tem aquele tempo de sala de aula, que às vezes não dá, a gente tem que parar em outra aula, tem que seguir, tá? Então, vamos aqui para a conclusão. Então, vocês viram aí o desenvolvimento, que foram 2 parágrafos, ele apresentando, ele desenvolvendo o pensamento. Vamos para a conclusão. Conclusão, as justificativas e os argumentos sustentam a conclusão com consistência? As ideias expostas estão sintetizadas? Então, não é ficar dando volta para falar uma coisa, você tem que ser objetivo. A gente vai trabalhar isso, mais umas 2 aulas para trabalhar isso, lá no final desse bimestre ainda. Há intervenções propostas para o problema apresentado? Então, você apresenta uma solução ou só falou mal? Vamos falar numa linguagem bem simples. Fala mal e fica por isso mesmo. Então, essa não é a finalidade do artigo de opinião. O texto considerou o respeito aos valores humanos e à diversidade sociocultural? Então, você tem que respeitar os direitos humanos, né? Então, você tem que pensar que a postura que você vai tomar não pode ser agressiva, não pode ser violenta, não é resolver com violência nem com agressividade, em um caso que você citar aí. Então, é ter a conclusão. Vamos ver se dá para ler. Dá para ler o exemplo de conclusão, professor? Claro. Exemplo de conclusão. Seria necessário um trabalho de conscientização nas escolas, depoimentos de pessoas com conhecimento na área, como forma de prevenir e auxiliar os familiares, os adolescentes e os professores. A internet cresce em ritmo acelerado, o que tornará cada vez mais necessário o cuidado ao utilizá-la. Ok, eu já vou então para outros critérios a serem observados. O título é pertinente em relação ao gênero e tema, incentiva a leitura, o autor usou recursos adequados para prender a atenção do leitor, então, como que ele se dirigiu? Há elementos coesivos no texto, a gente vai trabalhar isso na próxima aula, porque coesão é quando
quando você começa a escrever, aí pronto, aí começa a dar aquele rolo que ninguém entende mais, nem você sabe mais o que você está falando. Então, a gente vai pensar mais nisso, tá? Os últimos aqui. É convincente, atende às normas de escrita, então, obedece aí os padrões de escrita. Você precisa estar atento a todas essas questões quando for fazer o seu texto. Gente, agora a gente vai falar um pouquinho da FUVEST, tá? As dúvidas vocês já mandaram. Fala um pouquinho aí da FUVEST. Antes disso, a professora Elaine disse que pena, só apenas 40 minutos. Aula muito esclarecedora. Professora ter mais outra Elaine Cris. Gente, até o dia 10 de julho, olha, tá na tela. O estudante interessado em solicitar, FUVEST 2021. O estudante interessado em solicitar isenção ou redução de taxa deverá inicialmente acessar o site www.fuvest.br, clicar em vestibular ou no banner vestibular para a Universidade de São Paulo. Período para solicitação de isenção ou redução de taxa entre meio-dia do dia 15 de junho de 2020 até 23h59 do dia 10 de julho, conhecido como próxima sexta-feira, até o dia 10 de julho, próxima sexta-feira, horário de Brasília, até as 23h59. Dúvidas sobre a isenção ou redução de taxa? Acessar o serviço Fale Conosco, disponível no mesmo site da FUVEST, www.fuvest.br. Gente, o vestibular para concorrer geralmente é caro, mas você, aluno de escola pública, tem direito à isenção. Vá lá naquele site e você consegue acessar. Também participe das aulas de sábado, são muito legais as aulas de sábado, e você tira todas as suas dúvidas, as daqui, e propõe outras para que nós tiremos aqui lá, e fica esse bate-bola aqui e lá. Certo, vamos lá, ó, gente. Então, vocês façam e comecem a fazer a redação, tá? Introdução, desenvolvimento. Põe a mão na massa agora, vamos escrever. Agora é a sua vez, façam então todas as atividades aí, páginas 115 e 117. Escreva, tá? E a gente vai trabalhando aqui com a escrita de vocês. Atividade complementar. Possíveis temas do Enem 2020, compartilhe com os colegas. Então, procure aí temas que podem cair no Enem. Eu indico para que vocês procurem a Agenda 2030 da ONU, porque é bem interessante. Os temas que passam sempre na Agenda 2030, geralmente caem no Enem. Eu sempre dei essa dica para os meus alunos, tá? E passo agora para todos vocês aí. Procurem a Agenda 2030 da ONU. Bem interessante saber os temas que estão lá. Quais foram os conteúdos de hoje? Artigo de opinião, introdução, desenvolvimento e conclusão. À medida que vocês forem escrevendo, a gente vai trabalhando aqui como puder, ok? Aí a gente conta com a colaboração aí dos professores, que eu sei que eles estão aí atentos e acompanhando vocês de perto, e a gente aqui dando suporte. Então, eu agradeço aí a aula, por vocês terem ficado conosco, os professores e alunos, ao professor Mauro, por ter nos ajudado. Claro, sempre, professora, como não? Certo? Claro. Então, estamos aí, até a próxima aula, aguardo vocês com coesão e coerência, ok? Um tema importante aí para a prática da redação e da escrita, ok? Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.